ideia, amigos, é que possamos falar sobre ansiedade e felicidade. Eu gosto muito de poesia, então, se me permitirem, eu vou começar recitando uma poesia, que é do Vicente de Carvalho, porque, de certa forma, ela resume muito bem, sabe, o que nós temos para poder refletir. O Vicente de Carvalho diz assim: só uma leve esperança em toda a vida, mais nada. Disfarça a angústia que é viver. Nem é mais a existência toda resumida do que uma leve, uma pequena esperança malograda. E o sonho da alma desterrada, sonho que a coloca ansiosa e a faz embevecida, é uma hora feliz que sempre vai sendo adiada e que não chega nunca em toda a vida. Essa felicidade que sonhamos, a árvore milagrosa que supomos, toda carregada, toda arreada de dourados pomos, existe sim. Mas nós nunca a encontramos, porque ela está sempre apenas onde nós a pomos, mas nós nunca a pomos onde nós estamos. Vicente de Carvalho, ele faz um trocadilho entre o verbo pôr e os frutos, nos lembrando que a felicidade, de certa forma, passa também por alguma atitude mental. É muito comum nós pensarmos que a felicidade vem com as coisas externas, ou seja, quando está tudo bem, então nós poderíamos só aí estarmos felizes. Mas o que de fato a vida vem nos mostrando, quer seja numa visão religiosa, quer seja na visão espiritual, quer seja na visão filosófica, ou mesmo numa visão da psiquiatria, no que a gente chama dentro da minha área de estudo, psiquiatria positiva, que é aquela área da psiquiatria que estuda não só o adoecimento, mas também a resiliência, que é aquele aspecto que nos fala sobre a superação, né? Ela vem nos confirmando a ideia de que sim, os eventos externos influenciam, sim, as coisas que acontecem fora de nós nos influenciam, porém, a influência maior é aquela que diz respeito ao que nós percebemos a partir desses fatos. Obviamente que se um leão entrasse aqui, provavelmente todo mundo sentiria medo, porque um leão é um leão. Não tem como relativizar a existência de um leão feroz. Então existe uma limitação entre a capacidade do nosso pensamento, digamos assim, de perceber as coisas com maior ou menor intensidade de otimismo ou de pessimismo. É verdade. Mas a grande parte das coisas nós, digamos assim, modificamos de acordo com as nossas percepções, né? Nós, por exemplo, colocamos um fato neutro como algo pessimista ou colocamos um fato bom como algo mais ou menos. E a ideia, portanto, do Espiritismo, a ideia, portanto, do próprio cristianismo, numa visão geral, é a gente entender a relatividade dos eventos da vida. Porque percebamos o que é que Jesus fala: tende confiança, eu venci o mundo. Quando ele fala que venceu o mundo, né, ele está entrando em algum patamar, em alguma percepção diferente daquilo que a gente tem como parâmetro de vitória, né, aquilo que seria a vitória na época que ele estava entre nós. Então ele está nos convidando a alguma mudança de percepção. E essa mudança de percepção, ela vem ao encontro desse tema, ansiedade e felicidade, né? Vicente de Carvalho vai dizer: nós esperamos uma felicidade que seria assim uma árvore milagrosa, ou seja, uma felicidade completa, uma felicidade perfeita. Mas essa felicidade perfeita, essa felicidade completa, aquele fato que seria assim, sem nenhuma mácula, sem nada de ruim, ele não existe, pelo menos não no nosso patamar evolutivo, segundo a doutrina espírita. Então, a doutrina espírita, ela nos coloca que podemos sim e devemos buscar uma perfeição, e essa perfeição seria uma perfeição relativa, porque a perfeição absoluta seria a perfeição de Deus. Então, quando falam para Jesus assim, que ele é bom, ele vai dizer: bom é o Pai. Então, ele faz uma distinção entre a natureza de Deus e a natureza, digamos assim, humana. Mesmo a natureza dele, mesmo ele sendo o ser crístico, né, sendo, segundo a visão espírita, o guia e o modelo, ele faz uma diferenciação. Então, essa diferenciação nós entendemos como sendo a perfeição absoluta Deus e a perfeição relativa àquela que nós podemos atingir
numa ideia do vir a ser, né? Numa ideia do devir, se pegarmos uma visão oriental e fizermos alguma mescla com a doutrina espírita. Então, essa felicidade parcial, né? A grande diferença, talvez, dentro da visão espírita, é que essa felicidade parcial, ela não deve ser encontrada só depois da desencarnação. Existe alguma parcela de felicidade que, já encarnado, nós podemos e devemos buscar. Então, existe uma série de perguntas em O Livro dos Espíritos que falam sobre isso. Então, nós temos a pergunta 920, 921, 922, mais ou menos, essas do Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec e os benfeitores resumem essa perspectiva. Primeiro, nós podemos ser perfeitos numa relatividade. Até atingir essa perfeição relativa, a nossa felicidade vai ser muito parcial também, porque a felicidade e a infelicidade dependem da nossa evolução, mas nós devemos buscar sermos felizes o máximo que nós pudermos ao longo dessa vida. E aí, o que é que não é uma felicidade que tem que esperar apenas depois da morte para poder ser usufruída? É uma felicidade que a gente poderia dizer antegozada, ou seja, antevista e sentida, pelo menos parcialmente, no nosso dia a dia. Então, ele pergunta aos benfeitores qual seria a parcela de felicidade comum, né, para vocês, por exemplo, vivendo aqui na Holanda, para mim, vivendo lá em Recife. Qual seria a felicidade comum para os eslovacos que eu conheci ontem? Qual seria a parcela de felicidade comum para os tchecos que eu conheci antes de ontem? Ou seja, independente da cultura, do local, das características, qual seria a parcela de felicidade comum aqui na Terra, né? Então, os benfeitores vão dizer, do ponto de vista material, a posse do necessário. E do ponto de vista espiritual, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, percebamos, a consciência tranquila. Quando a gente pensa em consciência, a gente está levando para um estado de alma, um estado de percepção. Então, essa consciência tranquila, ela vai conseguir fazer com que a gente veja as coisas da vida com uma ótica mais leve ou com a ótica mais pesada. E é a partir disso que eu queria conversar um pouco com vocês. Ao invés de falarmos assim da posse do necessário, que é uma possibilidade, né? O tema ansiedade e felicidade é bastante amplo, mas não é o foco do que eu queria trazer hoje para a gente poder pensar. E ao invés de falar também da fé no futuro, que a gente vai pensar, eu queria dar um foco especial sobre a consciência tranquila, porque dá essa perspectiva da percepção que Vicente de Carvalho está querendo dizer. A felicidade possível aqui, a felicidade possível com as características que nós temos e nós estamos. Bem, isso daí tem a ver com o estoicismo, tá? O estoicismo é uma escola uma escola filosófica que vem depois de Sócrates, porque quando Sócrates vem a morrer, todo mundo assim da época ficou muito impactado, porque Sócrates, ele morre tranquilo. E aí todo mundo começa a se perguntar, o que é ter uma vida boa? Basicamente é essa pergunta que a gente está fazendo agora. O que é ter uma vida boa? Primeiro porque Sócrates, ele traz assim um impacto. Qual é o impacto? Os gregos, vou falar o primeiro impacto, né? Minimamente, os gregos, eles tinham uma visão na época de que o belo e o bom eram a mesma coisa, assim, não dava para ser bom sem ser belo, sabe? Então era assim, o conceito grego, kalos, kakóis, agatóis, era o belo, bom. E Sócrates, pelo menos pelo que todo mundo nos coloca, não era uma pessoa bela. Só que todo mundo sabia que ele era uma pessoa boa. Então, como é que podia Sócrates, que não era uma pessoa bela, ser bom? Já que o grego tinha essa ideia de simetria, essa ideia de harmonia. É uma ideia de cosmos, né? Todo mundo já ouviu falar na palavra cosmética, mas talvez não tenha percebido que cosmética e cosmos têm o mesmo radical, que é uma certa simetria, é um certo ordenamento, que vem dessa ideia de que uma ordem universal tem a ver também com uma ordem estética, né? Então é como se fosse tentando harmonizar o externo com o universal. Pois bem, essa ideia de cosmos, essa ideia de universalidade, ela é de certa forma quebrada ali quando Sócrates mostra assim uma outra perspectiva. E quando ele vai morrer, quando ele vai desencarnar, ao invés de as pessoas consolarem ele,
era ele que estava consolando. Então isso causou um impacto. E a partir daí várias escolas começaram a surgir, né? O próprio Platão com a academia, Aristóteles com o Liceu, mas depois chegou Alexandre o Grande e domina ali o período do helenismo, e as pessoas começam a não poder influenciar na política, porque até então a ideia do grego era a ideia política do grego era uma ideia política bem diferente da que a gente tem hoje. Era uma ideia, por exemplo, os gregos eles achavam que eles não eram assim responsáveis totalmente pelas suas atitudes. Eles acreditavam que os deuses, né, o daimon, influenciava de tal forma a atitude deles que era como se eles não tivessem uma certa responsabilidade. Então era uma forma de ver o mundo bem diferente. Tanto que a famosa Helena de Troia era tida como alguém que provocou a guerra de Troia, mas ao mesmo tempo alguém que não provocou. Como assim? Teve um famoso sofista chamado Gorgias, que ele vai lá na praça pública em um dia e faz uma condenação de Helena, né, dizendo que Helena era culpada pela guerra de Troia. E no outro dia, ele vai lá e faz um elogio a Helena, dizendo que Helena, na verdade, era uma vítima. Por quê? Porque ela foi vítima dos deuses. No final das contas, ela só fez a vontade dos deuses. E o que é que Gorgias queria dizer? Ele queria dizer, com isso, que a verdade não existe. Ele queria dizer de um relativismo tal, né, que a verdade é apenas uma convenção. Então, ele próprio podia condenar nos seus argumentos, né, a Helena de Troia, e no outro dia ele podia descondenar a Helena de Troia. Ele queria dizer que tudo era narrativa, tudo era uma arte de convencimento, era a escola sofista. Então, por que eu estou falando disso? Porque os sofistas eles rivalizavam com os filósofos, e Sócrates era o principal, digamos assim, representante da filosofia. E para Sócrates a verdade existia, ou seja, essa felicidade existe, não como uma convenção, mas sim como uma realidade que a gente precisa se harmonizar. E aí, o que vai surgir no estoicismo não é o relativismo dos sofistas, que relativiza a tal ponto, inclusive, o certo e o errado. É um relativismo parcial, é um relativismo numa perspectiva de dizer assim, as coisas são muito mais como nós percebemos do que como são de fato. E é muito importante a gente entender esse relativismo parcial, porque vem aquela imagem do leão. Se o leão chegar aqui, todo mundo vai ficar com medo. Não tem como, às vezes, relativizar tudo a ponto de a gente relativizar algum preceito ético e a gente perde algum tipo de parâmetro, porque os sofistas eles relativizavam tudo, né? E é interessante que, com o tempo, os filósofos eles acabaram, digamos assim, prevalecendo. E hoje, quando a gente fala de sofista, é como se fosse quase mentiroso, né? Porque, é um sofisma. Mas também, não sei se você já ouviu falar, assim, perceberam isso, sofisticado. Essa pessoa é sofisticada, vem do mesmo radical, vem da mesma palavra, que era aquela pessoa que tinha uma argumentação que conseguia convencer. Nesse sentido, quando eu estou querendo falar da percepção, eu não estou falando de uma argumentação sofística que relativiza tudo e esquece que existe um preceito. Por quê? Porque na visão espírita, nós temos um preceito básico, que é a lei de Deus, é a lei natural. Agora, a interpretação dessa lei muitas vezes nos leva a caos, né? A um caos de guerra em nome de Deus. Por quê? Porque nós acabamos interpretando ao nosso bel prazer. Então é interessante que a gente perceba um relativismo mais próximo desse relativismo estoico, que vai dizer as coisas são muito mais como nós percebemos, como são de fato. Para sair dessa coisa filosófica, né, complexa, eu queria contar 2 casos reais, né? Porque uma jovem, obviamente vou manter o sigilo, mas uma jovem, ela era espírita, né? E estava muito angustiada, né? Ansiosa e com quadro depressivo também, quando eu a conheci, isso há muitos anos. E era curioso porque ela dizia assim, a visão dela, a verdade dela,
é que ela era uma pessoa azarada, que tudo no universo conspirava contra ela. Essa era, digamos assim, a verdade dela. Então, o que é que acontecia? Todas as coisas que aconteciam eram interpretadas sobre essa ótica. Então, a relativização que acontecia, digamos, psicológica, não moral, mas a relativização psicológica, era uma relativização nesse sentido. Então, acabava que a cabeça dela diminuía as coisas boas, porque no final das contas ela era azarada. Como assim? Vou dar um exemplo. Ela estava casada há alguns anos e tentava engravidar e não conseguia engravidar pelas vias naturais. E ao mesmo tempo, a fertilização in vitro era difícil do ponto de vista econômico para ela e para o esposo. E ela tinha uma visão espírita, né? Acreditava num poder, digamos assim, de algo além da matéria. E então, ao mesmo tempo que tentava fazer os exames, procurou ajuda, né, em algumas casas espíritas. Inclusive à distância, em um local muito sério que faz esse tipo de ajuda à distância lá no Brasil. Pois bem, o tempo foi passando e eu vi isso acontecer, porque ela conseguiu engravidar naturalmente. E assim, ao longo da vida dela, né, dessas tentativas, ela fazia um exame chamado beta-HCG, que é um exame para ver se está com a possibilidade de gravidez, né? Se você estiver grávida, vai estar ali elevado, vai estar positivo. E muitas vezes ela fazia, né, e dava negativo, negativo. Dessa vez foi diferente, deu positivo. Mas lembra que a visão dela é o quê? Eu sou azarada. Então deu positivo, imagina o que é que ela fez. Ela ficou feliz 1 minuto, 2 minutos, porque ela ficou pensando assim, bem, é um azar danado, né? Quando dá positivo, é um falso positivo, né? E aí foi buscar na internet e viu que às vezes beta-HCG dá positivo para uma doença chamada mola, que é basicamente um tumor no útero. Ela falou, não, estou com mola. O pensamento dela, então, buscou, né, automaticamente, buscou uma realidade que fosse mais pessimista, digamos assim. Então, ela ficou feliz pouco tempo, mas aí foi buscar o exame para ver. Né? Foi para a médica dela, ginecologista, repetiu o beta-HCG, né? Repetiu várias vezes, sempre positivo. Mas a mola também pode dar positivo. Então, ela fez a ultrassom do útero, né? E quando foi fazer o ultrassom, aí viu que, na verdade, era a gravidez mesmo. Não era uma mola. Então, ela ficou super feliz, né? Lógico, as coisas externas, né, quando acontecem bem boas, a gente fica feliz. Só que essa felicidade durou alguns dias, porque logo a cabeça dela, que tinha certeza que ela era azarada, né, pensou o quê? Bem, eu estou grávida, foi pelas vias naturais, né, porque era caro, ela não tinha como fazer o processo de fertilização, então por isso que ela não foi fazer, porque não era assim 100% de certeza, tudo mais. Mas, como eu sou muito azarada, vai ser uma gravidez ectópica, uma gravidez fora do útero, né? Porque gravidez ectópica, com o tempo, acaba acontecendo um abortamento espontâneo, né? E pode até ir muito tempo, mas se não acontecer um abortamento espontâneo, aí a vida da mulher pode ser colocada em risco. Enfim, é uma situação que acaba não conseguindo chegar a termo, é muito complexa. Então ela ficou pensando isso. E aí foi fazer outras ultrassons, né, para poder confirmar, e não, era gravidez tópica uterina. Então ela ficou feliz, talvez 1 semana, porque depois começou a ver um pensamento assim, bem, como eu sou azarada, vai acontecer algo ruim, alguma perda. Então ela começou a pensar que ia acontecer um abortamento espontâneo, porque ela viu que no primeiro trimestre, né, e é verdade, no primeiro trimestre é muito comum acontecer essa situação. Então ela ficava assim, esperando acontecer essa perda. Mas foi passando o tempo, e não foi acontecendo o abortamento. E ela foi ficando feliz. Mas outro pensamento veio. E o pensamento foi mais ou menos assim, bem, vai ter alguma má formação, entende? Mas todos os ultrassons, tudo normal, né? Não teve nenhum tipo de má formação. E a cabeça dela, então, pensou, bem, vai dar tudo certo até o parto. O parto vai ter algum problema, e aí vai ter algum problema
no parto, enfim, ou vai ser prematuro, etc. E não deu nada de problema, né? Foi um menino, eu peguei depois, peguei no braço, né? Um menino que queria muito viver, né? Porque conseguiu vencer esse pensamento pessimista ao longo de 9 meses, um menino saudável. E é interessante que isso mostra muito bem, né, o que eu estou querendo dizer, e isso eu vejo com muita frequência. Não são os fatos externos que constroem felicidade ou que constroem ansiedade. Obviamente que os fatos externos, eles nos influenciam. Nós não somos invulneráveis, é verdade. Mas é muito mais a nossa percepção mais pessimista ou mais otimista ou mais realista, que entende que a vida tem os dois lados, né? E que pode acontecer algo, digamos assim, trágico, mas a minha postura vai poder me deixar mais rebelde ou menos rebelde, aceitando um pouco mais ou aceitando um pouco menos. Então, muito interessante porque muitos anos depois, né, eu fiquei pensando, bem, agora ela vai ter ficado assim muito feliz na vida, né? E curiosamente, muitos anos depois, eu tive contato já, o menino com cerca de 10 anos, então 10 anos de história, né? Ela continuava a encontrar a cabeça dela, sabe? Não era ela assim buscando, era a cabeça meio que automaticamente buscando tragédias, problemas que consequentemente geram ansiedade. E foi tão interessante porque ela conseguiu engravidar, né, do ponto de vista sem uma fertilização in vitro, e ela havia pedido para um centro espírita, né? Ela fez inclusive as chamadas cirurgias espirituais, que não são cirurgias de intervenção, são cirurgias assim como preces, que na atualidade acontece, né? E então ela teve uma certa confirmação porque houve um retorno de que ela conseguiria. Então a gente pode imaginar que ela continuou muito espírita, né? Mas não. Não. 10 anos depois, ela não só não se lembrava desse fato, né, da fé ajudando, como ela continuava, né, buscando doença para o filho. Porque a cabeça dela precisava de uma mudança de perspectiva. E foi muito interessante, que aí me permitam contar a parte espiritual da obsessão que essa jovem tinha. E o obsessor, né, colocava assim, numa reunião mediúnica, que na verdade é como se estivesse mudando a versão das memórias, porque com o tempo a gente vai esquecendo, né, especialmente quando são fatos assim tão intensos, a gente às vezes vai pensando que é uma fantasia, e ela achava que era tudo fantasia, né? Acabou deixando não só o espiritismo, mas deixando qualquer tipo de fé, porque o pessimismo vai tentando encontrar o seu jeito, e a fé, no final das contas, é um grande antídoto, ou deveria ser, contra o pessimismo. A fé mais madura, a fé mais profunda, ela deveria ser um antídoto contra o pessimismo, na medida que a gente tem fé em Deus, mas também acaba tendo fé em nós e acaba tendo fé na humanidade. Essa é uma fé mais madura, porque existem muitas pessoas com fé que só têm fé em Deus, mas todo mundo é perturbado, inclusive ele. E é verdade, muitos de nós somos muito perturbados, mas assim, nós temos um jeito, né? E é por isso que Jesus fala, se você tiver fé de um tamanho do grão de mostarda, tu poderás, né? Você poderá fazer com que a montanha se mova. Essa fé que ele está colocando não é assim, fé do ponto de vista transcendente em Deus, é uma fé que envolve uma motivação. É o que Paulo de Tarso vai dizer assim, a fé é a plena confiança daquilo que se espera, é a convicção daquilo que não se vê. Então, obviamente que a fé em Deus ajuda, mas a gente tem muitas pessoas que têm fé em Deus, mas são muito pessimistas consigo, e por isso que são muito ansiosas, ou pessimistas com os outros. E aí a ansiedade também acaba levando a um nível maior. Por que pessimismo e ansiedade têm tudo a ver? Porque no final das contas, quando eu penso muito no futuro, é natural que o meu pensamento seja catastrófico. Catastrófico seria assim, pensar logo na tragédia. É natural. Por quê? Porque ao longo, agora pensando numa visão espírita, ao longo de reencarnações, nós somos muito mais marcados por tragédias.
ao longo de vidas anteriores, nós temos muito mais o trágico guardado na nossa cabeça. Se a gente pensar do ponto de vista dessa existência, o nosso cérebro também, pessoal, ele tem uma tendência de guardar com mais força os fatos mais hediondos, que são mais trágicos. Por quê? Imagine assim, nós temos as emoções. As emoções são a marca das nossas memórias. Por que a gente sente emoção? A gente sente emoção para guardar as nossas memórias de forma bem guardada. Então, quando a gente fica alegre, a gente tende a guardar a memória de uma forma mais intensa. Só que, de 6 emoções básicas, e acho que todo mundo já deve ter ouvido falar daquele desenho Divertidamente, né? Então, tem aquelas emoções básicas. Lá ele coloca 5. Então, ele coloca a raiva, a tristeza, o medo e o nojo. E coloca uma que é a alegria. Mas falta uma outra que é a surpresa. Porque surpresa é difícil de caracterizar, né? Então nós teríamos 6 emoções básicas, ou seja, emoções que a gente tem quando é criança, que os animais também têm, sabe? São emoções básicas. Essas emoções básicas, percebam, medo, tristeza, raiva e nojo. 4 faz a gente sentir coisas ruins. Então são 4 emoções negativas. Só uma emoção positiva, que é a alegria. Então, no final das contas, o nosso corpo, ele tem, digamos assim, um preparo maior, uma facilidade maior para sentir as emoções negativas. Por quê? Porque as emoções negativas, elas estão associadas à sobrevivência, elas estão associadas à proteção. Então, antes, digamos assim, de qualquer coisa, a gente tem que sobreviver, no ponto de vista biológico. Então, esse, digamos assim, é um viés, né, biológico, uma limitação biológica que a gente tem. Agora, veja que coisa curiosa. Apesar de só ter uma emoção positiva básica, que é a alegria, parece que ela é tão forte, que ela rivaliza contra 4. Né? E se a gente não tivesse ela, dificilmente a gente conseguiria sobreviver. E essa aqui é tão intensa, que você percebamos assim, que músicos, né, compõem músicas para fazer uma homenagem à alegria. Se a gente pensar em Beethoven, ele compõe uma ode, uma homenagem à alegria. E é uma poesia que ele musica do Chile, né? Então diz assim: alegria é a mais pura filha do Elísio, ou seja, dos campos dos deuses gregos, né? E ele tentou compor essa música ao longo da vida toda. E você encontra alguns momentos na história da música dele, algumas tentativas, mas ele só conseguiu compor mesmo quando ele estava com uma doença que o deixou surdo, ou seja, em um momento de tragédia. E ele consegue então ser mobilizado e perceber a necessidade da alegria como uma necessidade de sobrevivência mais profunda. Então, é natural que na nossa história reencarnatória e nessa história de vida humana, em que os eventos hediondos, em que os eventos trágicos da nossa existência perispiritual, né, reencarnatória e do mundo, ele nos deixe mais propensos a um pessimismo, a uma ideia de que nós não temos uma certa solução. Mas eu queria também propor a percepção de que, olha, talvez nós estamos selecionando de forma pessimista as informações para confirmar o nosso pessimismo. Veja essa jovem. A cabeça dela tinha uma ideia pessimista de que ela era azarada. Então, apesar dos eventos bons que aconteciam e que aconteceram, a cabeça dela ia selecionando, ia como se fosse assim, apagando as coisas boas, relativizando para baixo as coisas boas, para confirmar a crença principal dela, que a gente chama em terapia cognitiva, a crença nuclear. A crença que dá base a um que a gente chama de autoestima, por exemplo, né? Uma autoestima baixa seleciona eventos ruins para poder manter a autoestima baixa. Isso acontece meio que automático. Vou dar um exemplo. Olha, assim, as pessoas não gostam de mim, por exemplo.
Vamos supor que eu tenho essa ideia. Aí eu vou começar a fazer, a minha cabeça, se eu não tiver cuidado, vai começar a fazer coisas para provar isso. E às vezes eu vou ser o chato. E aí de fato as pessoas não vão gostar de mim. Mas eu vou ficar na visão que as pessoas não gostam, ou seja, o problema é delas. A gente chama isso de profecia autorrealizável. Profecia, ou seja, eu profetizo algo, minha cabeça profetiza algo e acaba construindo essa realidade. Essa ideia não é só da psicologia, da psiquiatria, é uma ideia da sociologia. E é muito interessante, um holandês, um livro chamado Otimismo, Humanidade, uma história otimista do homem. É um livro de um holandês, historiador. Só que ele vai mostrar uma série de fatos históricos que rivalizam com a história que, por exemplo, eu aprendi nos livros, né? Ele vai mostrar as fontes. Então, uma história que chama muita atenção foi da Primeira Guerra Mundial. Eu nunca estudei no colégio, né? Nunca estudei que na Primeira Guerra Mundial, na primeira noite, né, de Natal, ou seja, o primeiro ano, na primeira noite de Natal, houve uma trégua, chamada Trégua de Natal, né, da Primeira Guerra Mundial. E essa trégua fez com que os soldados das trincheiras eles se encontrassem, porque foi uma trégua assim para comemorar o Natal. Veja, comemorar o Natal. O Natal é Jesus. Jesus tem toda uma ideia otimista do homem. Jesus tem toda uma ideia otimista da vida. O que é que aconteceu, né? Os franceses conversaram com os alemães e começaram a perceber assim que, olha, era propaganda enganosa de que o alemão não era assim um bicho ruim. E o alemão começou a perceber que o francês também não era um bicho ruim. Era um ser humano como ele, tinha filhos, etc. E há fotos dele jogando futebol, jogando bola, comemorando, né? E essa trégua não durou só um dia, acabou durando cerca de 5 dias, mais ou menos. E os generais não gostaram da trégua, porque a trégua estava acabando com a guerra, né? A trégua estava fazendo com que as pessoas não brigassem. Então houve um decreto de que, olha, não é possível, né, ter trégua, porque se tiver trégua vai dar problema para você. Esse fato não passa. Se você botar na internet, né, além de ler esse livro, você vai ver várias fotos, existem vários documentos comprovando. Então, vamos pensar aqui. Se eu quero fazer prevalecer e perdurar uma visão materialista e uma visão pessimista sobre a vida e sobre o homem, esse é um fato que eu tenho que esquecer. Esse é um fato que eu tenho que dar uma apagada. Porque esse fato vai no cerne de que nós temos jeito, né? De que existe, além disso foi Jesus, então existe alguma coisa mais espiritualista aí na jogada, né? É interessante esse ponto porque nós estamos hoje na época da IA, da inteligência artificial. E o que é que a IA faz? Ela faz um bocado de banco de dados, livros, por exemplo, e aí gera um algoritmo de informação, né? É o que a gente faz como pesquisador, vai lá no PubMed, um banco de dados de estudos de medicina, e faz lá uma pesquisa e faz uma revisão sistemática, por exemplo. Então, a minha conclusão vai depender dos dados que estão na base, né? E aí você fica com muito medo, olha, a gente pode mexer os dados e aí eu formo uma informação equivocada para o futuro. É verdade, mas o que eu queria propor para os senhores é que essa IA seletiva já acontece faz tempo. Porque a IA é o homem que faz, né? A inteligência artificial somos nós que fazemos e nós já selecionamos há muito tempo o que é que a gente quer passar para a história, né? A gente percebe, por exemplo, aqui próprio na Europa, né? Eu estava na República Tcheca e vi assim vários livros espíritas, né, no tcheco. Eu nem sabia que na República Tcheca tinha tido espiritismo com alguma força. Então, depois da guerra, você vê que o espiritismo dá uma diminuída grande na Europa, em vários países, e uma série de informações que poderiam trazer assim uma certa esperança, porque o que é que aconteceu no pós-guerra? Um grande vazio existencial, né? O Viktor Frankl, ele foi um judeu que foi para o campo de concentração, né? E ele já estudava esse vazio existencial antes da Segunda Guerra, porque esse período entre a Primeira e a Segunda, né, você tem um momento de muita angústia. E essa angústia permanece até os dias de hoje. Tem vários estudos que mostram assim como, digamos, esse pessimismo, essa baixa autoestima,
a gente chama dessa crença nuclear, passa entre as gerações. O pessimismo dos pais passa para os filhos. Como isso? Na visão espírita, nós falamos da genética. Como é que a genética passa? Porque são espíritos vinculados, né? São espíritos que trazem dramas parecidos. Então a genética acaba sendo um campo em que o espírito utiliza para poder formar um corpo. Então a ideia que eu estou querendo mostrar para vocês é que a nossa história reencarnatória, ela tem nos deixado muito aprisionados num pessimismo espiritual, histórico, porque nós precisamos fazer um movimento de transcendência. E de acordo com o conteúdo que a gente vai buscando, as informações que a gente vai buscando, a gente vai poder reafirmar o nosso pessimismo, ou reafirmar uma ideia de otimismo, uma ideia nova, uma ideia esperançosa. Foi essa ideia que eu vi uma outra pessoa, né? Uma outra pessoa. Veja que coisa, eu queria voltar a essa jovem grávida apenas para enfatizar. 10 anos depois, o grande fato que ela atribuía, porque eu via ela atribuindo a Deus, atribuindo quase a um milagre, assim, poxa, eu tive quase um milagre, porque eu tentei tantos anos engravidar, né? Ela deletando isso. Ela ficando, inclusive, meio assim, ateia. Deletando esse fato. E a gente às vezes fala assim, se eu tivesse um milagre de Deus, eu confiava. Então às vezes vê um milagre, né, no sentido, digamos assim, da surpresa, e mesmo assim a gente vai esquecendo, porque na nossa matriz mental nós ainda temos muita dor. Na nossa matriz mental reencarnatória nós ainda temos muito pessimismo, que faz com que nós selecionemos as informações inconscientemente falando. Aí vem a proposta da fé, diminuindo as ansiedades e aumentando a felicidade possível. Porque essa outra senhora, e aí essa eu posso falar o nome, é Dona Isabel. Eu já contei sobre ela várias vezes, mas queria contar aqui também, porque eu a conheci quando eu estava no início do curso de medicina. Estava no terceiro período do curso de medicina e era um grupo Balent, né? Era um grupo para poder conversar com as pessoas, não sobre, digamos assim, a parte médica, mas falar sobre a história de vida, até porque eu não sabia ainda nem examinar os pacientes, eu estava no início do curso. Então era essa a função do grupo. E aí, na época, eu pensava que talvez fosse fazer oncologia, né, que é a especialidade que cuida de pessoas com câncer. Então eu escolhi a enfermaria de oncologia para poder conversar. E conheci várias pessoas, né, mas ou elas recebiam alta e saíam do hospital, ou elas então acabavam desencarnando, porque estavam num estágio mais de terminalidade. Mas essa senhora me chamou a atenção porque ela estava com um cabelo grande. E quando eu cheguei perto dela, ela me falou assim, me apresentei, falei, olha, eu me chamo Leonardo, eu sou estudante de medicina aqui da UPE, na Universidade de Pernambuco. E se a senhora deixar, eu queria conversar com a senhora. Mas ela, de certa forma, me protegeu. Como é que ela me protegeu? Porque ela me falou assim, meu filho, olha, eu só tenho 1 mês de vida. É como se ela tivesse assim, olha, não converse comigo não, porque você vai sentir dor. Eu vou morrer daqui a pouco. Não vale a pena, né? Mas eu falei assim, mas se a senhora deixar, nesse tempo, eu gostaria de conversar com a senhora. Eu venho aqui de vez em quando. Se ela deixa, ela sim. Então, a gente começou a conversar. Ela chamou a atenção porque ela estava com o cabelo grande. Enquanto todos os outros tinham perdido, tinham tido alopecia, queda, né? Por causa do tratamento, ela estava com o cabelo grande. E o motivo é porque ela estava no estágio de terminalidade. Então ela não estava mais fazendo quimioterapia, não estava mais fazendo radioterapia, porque não tinha mais tratamento curativo. Ela estava num tratamento paliativo, que na minha época de estudante ainda era muito incipiente, pelo menos lá em Pernambuco, lá no Brasil. É uma especialidade que vem crescendo, né? No Brasil, essa ideia de que você pode tratar não só para curar, mas tratar também para dar uma paliação, uma qualidade de vida ao longo do final dessa existência. Pois bem, era isso que ela estava fazendo e por isso que ela estava com o cabelo grande e tudo mais. Ela falou o nome dela, né, Dona Isabel, e ela na verdade não era de Recife, né, ela era de uma outra cidade próxima, estava lá porque o hospital onde eu me formei era uma referência nessa área. E já estava lutando contra o câncer fazia cerca de
3 a 4 anos. O câncer havia começado no colo do útero, ela não tinha diagnosticado rápido, quando descobriu já estava com metástase, né? Ou seja, espalhado o câncer por alguns órgãos. Quando eu a conheci, esse espalhamento, essa metástase já estava no osso, então já estava na fase terminal por isso. E a metástase óssea dá muita dor, né? Muita dor. Nós começamos a conversar e foi muito interessante porque ela tem 1 mês de vida, né? Segundo a visão médica, que muitas vezes falha, né? Erra, porque a gente não tem os dados completos. A nossa base de dados é muito falha, porque não tem a base de dados espiritual, né? Então, nós temos dificuldade muitas vezes. Então, ela ficou 1 ano viva, 1 ano reencarnada, né? E nesse tempo eu acompanhei quase todos os dias. Foi interessante porque às vezes, assim, eu ia, estava apressado, né? E não ia para demorar muito tempo na visita. E aí quando eu ia embora, né? Ela falou assim, mas meu filho, eu fico um pouquinho mais. Aí eu ficava. Pois bem, chegou um momento que ela voltou, me pegou e perguntou, meu filho, você é espírita? E aí eu achei estranho porque eu não falei que era espírita para ela. E não sei se você já ouviu falar nisso, mas dizem assim que quando a pessoa está perto de morrer, começa a ter visões, né? Então quando eu cheguei perto dela, ela falou, meu filho, você é espírita? Eu pensei que ela estava vendo alguma coisa e estava perto de morrer. E aí eu falei, sou. Por quê? Ela, não, porque é o seguinte, vieram aqui algumas pessoas de um centro espírita e falou assim, é o Peixotinho, é o nome do centro espírita, lá, um centro espírita que eu fiz várias palestras lá em Recife. Então eles vieram me visitar, eles fazem a visita aqui, e aí a gente começou a conversar e eu comecei a falar de você, assim, de um jovem tal que vinha, e aí acabou batendo a descrição, né? Um jovem estudante de medicina da UPE que ia lá conversar, né? E, enfim, eles sabiam que eu fazia medicina lá, e, enfim, chegaram no meu nome. E aí, então, a pessoa espírita falou, ele é espírita, ele faz palestras, eu faço palestras desde 17 anos de idade, nasci em uma família espírita, então, quando eu estava na faculdade, eu já fazia palestra há alguns anos já. E aí, ela começou, então, meu filho, olha, ela era muito católica, essa senhora, Dona Isabel. Ela falou, meu filho, já que você é espírita, eu posso lhe fazer umas perguntas? Pode. Ela falou assim, olha, quando a gente morre, a gente vai para onde? Eu achei, assim, uma pergunta difícil de responder, porque a gente estava no hospital, entende? Teoricamente, ela estava perto de desencarnar, né? E eu nunca tinha dado essa aula de ESD, né? No leito. Então, eu expliquei sobre a visão espírita do céu e do inferno, dos estados de consciência e tudo mais. E ela foi me perguntando, meu filho, e a gente pode se comunicar? A gente pode realmente? Existe mediunidade? E aí eu comecei a falar, existe. E ela fez várias perguntas, né? Mas no final das contas, o que ela queria saber mesmo é porque na fé dela, a fé católica, não é possível, né, ter essa comunicação de uma pessoa desencarnada. Só para vocês terem uma ideia, uma paciente muito católica, uma vez me chegou, muito católica, ela chegou assim, não sabia que eu sou espírita, então ela trouxe uma situação para mim, ela se tratava de TOC, transtorno obsessivo compulsivo, mas ela queria saber assim, doutor, eu queria saber se eu estou louca. É o porquê? Porque eu vi meu marido, ele já morreu há 20 anos, ele apareceu lá, quer dizer, eu vi a cena dele, né, eu vi a fisionomia dele lá em casa, mas assim, eu vi, aí me descreveu e tal, eu fiz toda a anamnese e falei, olha, fique tranquila, visões são muito comuns de acontecerem, mais de 60% das pessoas, e é verdade isso, mais de 60% das pessoas têm visões, né, que a psiquiatria chama de alucinação, e a gente vai chamar de visões. Nem todas as visões são espirituais, mas o fato é que isso é muito mais comum do que a gente imagina. Mais de 60% das pessoas já tiveram algum fenômeno que não dá para classificar como doença, porque são pessoas saudáveis. Então, a partir do conhecimento da psiquiatria, eu consegui tranquilizá-la de que ela não estava ficando com esquizofrenia nem nada, né? Que ela queria saber isso. E ela falou, mas doutor, e aí? Eu falei, olha, agora fique tranquilo, você se sentiu bem com essa visão? Ela, me senti. Então pronto, se você se sentiu bem, não fique preocupada se é
loucura, etc. A gente vai vendo, se for vai aparecer, né? E a gente tem muito tempo, eu atendo ela há muito tempo, então a gente pode brincar um pouco. Ela, mas doutor, você sabe que o padre da minha igreja falou a mesma coisa que o senhor. Aí eu, como é que foi? Ela me falou assim, eu fui conversar com o padre, me confessar, porque veja, o diabo tem muitas faces, né? E então eu fiquei assim, poxa, o diabo, porque não pode? Ou é Maria, ou é o diabo que aparece. Ou é Maria e vira uma santa, né, uma aparição, ou é o diabo. E ela ficou nesse conflito, né? E ela foi conversar com o padre. E o padre perguntou assim, mas minha filha, porque o padre sabe que ela é muito beata, sabe que ela é muito dedicada, né? E falar que foi o diabo de escondido, talvez ficasse muito preocupada ela. Então ela falou assim, minha filha, você ficou bem com essa visão? Fiquei. Você ficou com medo? Não. Você ficou tranquila? Fiquei. Então faça o seguinte, não fale para ninguém. E fique tranquila, né? Ou seja, foi encontrando um jeitinho na lei, uma brecha na lei, né? Ou seja, na lei segundo ele acredita. E ela queria isso, na verdade, essa paciente, né? Ela muito católica, ela tinha filhos. E ela, no final das contas, ela me perguntou assim, sabe por que eu quero saber? Porque eu quero saber se quando eu morrer, eu vou poder falar com meus filhos. Então, na verdade, era só uma mãe que queria encontrar uma brecha na lei para ver se ela podia ter contato ou não depois da morte, porque segundo a visão que ela tinha, não dava. Ela queria saber se o espiritismo dava alguma brecha na lei divina, né? E eu falei, olha, é possível. Assim, como é que eu vou saber? Pelo sonho. E aí começamos a conversar, e como o assunto espiritual chegou, eu falei assim, olha, já que a senhora é católica e eu sou espírita, e a senhora sabe, o que é que a senhora acha de a gente fazer um Pai Nosso? A gente pode fazer um Pai Nosso, eu seguro a sua mão e depois eu rezo em silêncio, da forma que eu conheço também. Vamos fazer isso? Vamos. Então eu não dava um passe assim, né, porque não era um momento, então eu dava o passe assim, segurando, né, a mão dela. Eu descobri também, até é curioso, tem um estetoscópio, né, que você escuta. Então o que é que eu faço? O que é que eu aprendi como estudante? Eu vou fazer assim, o estetopasse. Enquanto eu estou escutando, eu rezo e dou o passe, porque fica mais tranquilo, né? Ninguém acusa de nada. E eu faço alguma coisa boa que eu acredito também, além da medicina. E aí foi isso que eu fiz com ela. E começamos a rezar. E daí então, quando eu estava apressado, ela pediu, meu filho, pelo menos vamos fazer o Pai Nosso. E eu fazia o Pai Nosso e fiquei todos os dias conversando com ela. O que é que me chamou a atenção? Porque ela não se desesperava, ela não se revoltava, era uma pessoa extremamente resignada, tranquila. E uma vez eu falei assim, mas Dona Isabel, por que a senhora não reclama? Né? Enquanto essa aqui reclamava muito, eu queria que essa aqui reclamasse um pouco. E ela disse assim, meu filho, sabe o que é? É porque essas pacientes aí estão muito doentes. E eu não quero atrapalhar elas. Mas ela era, em tese, a pessoa que estava com mais doente, porque as outras não estavam no estágio terminal e ela estava, né? Então, muito interessante, e ela não é assim, não tinha essa visão completa que eu estou tentando mostrar, mas ela resumiu todo o nosso encontro, né? Elas estão muito doentes, eu não quero atrapalhá-las com reclamação, etc. Ou seja, ela, apesar de estar doente, não se sentia doente. É sobre isso que a gente está falando, né? Apesar dos problemas, apesar dos pesares, a gente tenta ter uma percepção de fé, já que a gente está aqui em uma visão de fé espírita, que consiga relativizar as angústias, as ansiedades, tentando antever, né? E aí vem a fé no futuro, ajudando a tranquilizar a nossa consciência, sem ter uma visão ilusória da existência, mas ter uma visão que possa acalmar as nossas angústias. E ela então dizia, é porque elas estão mais doentes. Meu outro momento, isso já perto da despedida, assim, eu perguntei para ela, Dona Isabel, por que a senhora gosta tanto de rezar? Porque às vezes eu estava assim, apressado, e a senhora me pedia para fazer o Pai Nosso. Isso foi muito forte, assim, no sentido de impactante, né? Porque ela falou assim, meu filho, é porque muitas vezes, lembra que eu falava para você que a morfina era que nem água? Ou seja, a morfina, a remédio para dor, é que nem água. E muitas vezes a gente ia rezando e a dor ia passando. A dor passava com a prece. A gente vê às vezes isso assim, como se fosse alguém externo, né? A gente pede para que um médium tal reze por nós. Mas eram duas pessoas normais orando com uma autenticidade do coração. E ela dizia assim, a dor passava. Foi interessante porque eu contei.
essa história lá na minha faculdade, em um congresso médico espírita, quando eu ainda era estudante de medicina, e estavam lá técnicas de enfermagem, enfermeiras, e conheceram essa paciente, e falou assim, é verdade, se quiseram dar um testemunho, é verdade, porque ela falou para mim, e ela era uma pessoa assim, então ela confirmaram essas afirmações, né? Então isso ficou muito impactante, assim, no sentido de dizer, olha, nós temos vários tipos de medicamentos, né? E a medicina vai avançar muito, mas nós não podemos negligenciar esse medicamento chamado fé, relativizando as angústias da vida e trazendo uma antevisão de felicidade, apesar dos pesares, porque isso tem um poder muito maior do que nós imaginamos. É o que Jesus fala, a fé transportando as montanhas. Não deu para curar, não dá para curar muitas coisas, né? Existem muitas doenças que são incuráveis, porque elas falam de um resgate que a gente precisa passar para reparar essa trajetória de dor e poder então aliviar as nossas angústias numa perspectiva espiritual reencarnacionista. Allan Kardec vai chamar isso no Código Penal da Vida Futura de arrependimento, expiação, ou seja, sofrimento e reparação. Então, muitas das doenças incuráveis, segundo a visão espírita, são doenças que servem para uma reparação, ou seja, para uma mudança no chip mental da nossa perspectiva. E aí não dá para ter uma cura, ou seja, a fé não vai transportar a montanha numa cura do corpo, mas vai transportar a montanha numa resignação que é uma cura da alma. Eu tenho toda a convicção que resignação é uma cura da alma, porque faz com que a gente não se revolte, e eu tenho total certeza que revolta é uma doença em duplo. Nós ficamos adoecidos e revoltados, ficamos duplamente adoecidos, né? Então ela tinha, ou estava conquistando isso, e foi assim uma grande professora, porque eu aprendi com o curso, né? Mas ela veio na minha vida, no curso médico, no terceiro período da faculdade. Então eu era muito jovem, estudante, e pude ter esse digamos assim, esse resumo, né, de como o psiquismo pode influenciar o corpo na prática. E aí, depois de um tempo, ela já estava em outro hospital. Nesse dia eu estava preocupado com uma prova, mas resolvi ir lá, né? Me deu aquela vontade de ir lá. Eu fui. Quando eu cheguei, ela já estava desacordada fazia 2 dias. E aí a irmã estava lá e eu perguntei assim, eu posso fazer uma prece, né? Ela, claro, doutor. Então eu peguei a mão da irmã, peguei a mão da paciente. Ela estava assim encostada na parede, porque eram vários leitos, né? E o leito dela estava no final assim da enfermaria. Então começamos a fazer um Pai Nosso. E foi muito interessante porque ela estava desacordada 2 dias e ela começou a abrir os olhos e começou a balbuciar algo. Mas ela estava no estado caquético, no termo técnico, ou seja, muito emagrecida, estava muito perto de desencarnar, né? Parecia que ia desencarnar a qualquer momento. E quando ela começou a falar, eu cheguei perto dela e ela falou assim, meu filho, muito obrigado. E aí eu falei, mas dona Isabel, por quê? Porque você ficou junto de mim, muito obrigado. E aí eu falei, mas a senhora quer fazer o Pai Nosso? Ela quer. Então eu voltei a começar o início, fizemos o Pai Nosso, e foi uma coisa muito interessante porque eu terminei o Pai Nosso, ela fechou os olhos, e quando eu estava saindo da enfermaria, ela desencarnou. Então foi uma melhora da morte, uma melhora para se despedir, uma abertura de olhos assim só para agradecer, né, a possibilidade da fé ajudando alguma coisa nesse momento final. E eu achei interessante porque eu estava indo para casa, né, e deu vontade de voltar, uma vontade muito forte de voltar. Eu voltei, era já outro hospital, encontrei e pelas coincidências da vida, né, que não são coincidências, eu encontrei a irmã dela depois de uns anos e ela até hoje lembrava, porque realmente é uma cena marcante para mim, né? Uma cena que a gente não pode esquecer, porque a mente da gente vai nos ludibriando, nos enganando sobre o que é real, né? E como a fé é algo que não é tangível às vezes, essas situações dão uma materialidade que precisam ser replicadas, precisam ser lembradas. E na reunião mediúnica, essa senhora se apresentou, né, falando através de outros médios, né, que até não sabiam muito dessas histórias, falando assim, agradecendo, né, e dizendo como aquela experiência
que é uma experiência expiatória, sem sombra de dúvida. Foi muito útil para ela poder sair vitoriosa. Ela dizia assim: o câncer venceu o meu corpo, mas não venceu o meu espírito. No final das contas, eu estou curada. Então, esse é um ponto fundamental que a gente precisa transcender a nossa percepção, para que a gente possa sair das angústias da vida, entendendo que muitas vezes são coisas intransponíveis no momento, mas essa percepção e a fé no futuro, ajudando a nos dar uma consciência tranquila, com certeza tem uma repercussão maior do que nós imaginamos, para diminuir a nossa baixa autoestima e entender que somos filhos de Deus. Isso é muito bonito, né? Nós somos filhos de Deus, ou seja, somos herdeiros do Criador, temos um potencial. Esse é um conceito que eleva a nossa autoestima muito mais forte do que nós imaginamos, né? Nós somos filhos de Deus, disse Jesus. Então, essa é uma ideia que eu queria compartilhar para a gente poder pensar que, embora a felicidade não seja essa árvore frondosa, hoje nós temos uma parcela de felicidade possível, e essa parcela de felicidade possível, ela nos passa pela posse do necessário, mas mais do que isso, ela vem na consciência tranquila, e se nós tivermos uma fé no futuro, isso ajuda a diminuir, né? A ampliar, no final das contas, na realidade, ampliar a nossa visão e selecionarmos outros tipos de informações que possam nos mostrar que sim, nós temos muitas dificuldades enquanto seres humanos, nós temos muita dificuldade enquanto coletividade, muitas dificuldades internas, muitas dores internas, mas também temos um potencial muito maior do que nós imaginamos. Então é basicamente por isso que a gente sai lá do Brasil, lá do Recife, e aceita vir, né? Porque o pagamento é moral, né? O pagamento é do propósito de que a gente acredita, e além de psiquiatria, não esquecer da doutrina espírita, que de fato tem me ajudado muito nessa e em outras existências. O tempo passa, temos aí 5 minutos. Se tivermos alguma questão, eu fico aberto. Aproveite. Eu tenho uma... Quando você comentou daquele filme, né, das emoções, né, que são 4 emoções que são negativas e tem uma emoção positiva. E isso vem porque a gente tem que aprender a sobreviver, né? A nossa desejo de sobreviver faz com que a gente grave tudo que for negativo para a gente poder superar isso, né? Então, será então, aí eu fiquei com essa dúvida, será então que esse único emoção positiva seria o motivo de viver e as emoções negativas seriam o motivo de sobreviver? Será que mais ou menos essa é mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Numa linguagem que você entendeu, é isso. Numa linguagem técnica tem vários termos, mas é isso. A gente pode dizer que as emoções positivas ampliam a percepção para você viver. Depois da fase da sobrevivência, você tem a fase da ampliação da vivência. Se eu pudesse ainda acrescentar, só para dar uma figura, teve um psicólogo chamado Maslow, que ele fez uma famosa pirâmide da felicidade, né? E na base, você pode ver que tem as coisas mais básicas de sobrevivência. Isso. E as experiências do cume são aquelas que tem a ver com essas outras emoções. No final das contas, a gente diz assim, né? As emoções positivas é aquelas que fazem a vida valer a pena viver, né? E aí, no final das contas, não precisa sentir todo o tempo, porque só um segundo já faz toda a diferença. Geralmente é um segundo que a gente sente a alegria, né? Felicidade, aí eu vou só ampliar. Emoções básicas, tem emoções secundárias, que são emoções complexas, que foi o filme 2, ansiedade, emoção complexa, mistura medo junto com surpresa. E aí a felicidade já é uma emoção complexa, né? Mistura alegria com outras sensações, como paz, né? Aí você tem 2 tipos de felicidade, segundo a visão científica. Assim, felicidade, que seria uma emoção complexa, mas seria assim, a felicidade saltitante, que dá aquela energia, de vontade de correr, né? Vontade de espalhar, vontade de festejar. E tem aquela felicidade serena. Então, são 2 tipos de forma de sentir felicidade. Uma felicidade que a gente chama saltitante e uma felicidade tranquila, que é a serenidade.
Mas basicamente é isso. Que vem de dentro. Exatamente. É por isso que eles falam que o Brasil é um paraíso? Pois Porque é. eles acreditam tanto e têm tanta fé? Eu fui no México ano passado, em novembro. E aí eu fui fazer uma palestra de psiquiatria, no Congresso Mundial de Psiquiatria. E eu achei o povo do México tão parecido com o brasileiro, muito parecido. Inclusive, esse trabalho da Mansão do Caminho que a gente faz lá na Bahia, a Bahia eu achei ainda mais parecido, porque no Brasil tem uma coisa assim, ó. Eu sou catopirita. O que é catopirita? É católico e espírita. Eu sou espiritélico, que é espírita e evangélico. Eu tenho meu primo que é judeu espírita. O Brasil tem um negócio assim de... Exatamente. E no México muito assim. Aí eu perguntei para a mexicana assim, que estava me ciceroneando. Vocês têm muita fé, né? E ela respondeu isso. É por isso que a gente sofre, mas é feliz. Eu acho que o Brasil é isso. Sofre, mas é feliz. Porque tem fé. Posso apresentar uma coisinha? Óbvio. É interessante que no primeiro filme, desse Divertidamente, se você for analisar, quando mostra a mente da mãe e a mente do pai, o sentimento que prevalece na mente da mãe é da tristeza. Só que é uma tristeza que evoluiu para a compaixão. No pai, o sentimento que domina é a raiva, mas a raiva evoluiu para controle. Aí debate se é positivo ou negativo, mas é melhor do que a raiva, digamos assim, né? Mas do lado da mãe a tristeza evoluiu para a empatia, né? Então também foi um sentimento evoluído, digamos assim. Esse é um ponto importante, já que você tocou, que assim, a gente classifica negativa e positiva, porque negativa seria desagradável, positiva agradável. Mas esse termo negativo e positivo pode pensar assim, negativo é ruim e positivo é bom. Mas outras classificações da neurociência tentam classificar de acordo com o comportamento. Então diz assim, emoções vinculadas a withdrawal, que seria retraimento, e emoções vinculadas a approach, que seria a aproximação, para poder sair um pouco dessa ideia de ruim e bom, negativo mais no sentido de valência, é um termo técnico, valência. Então nesse sentido, todas as emoções têm funções, todas as emoções têm funções. E a tristeza, por exemplo, se uma pessoa que tem alguma adicção, alguma dependência, se ela não sentir uma tristeza por conta desse comportamento, ela nunca vai mudar, né? Que é outra emoção que é ruim de sentir, mas às vezes é importante, é o tédio. Se a gente não sente um tédio, que é um certo cansaço, a gente não muda. Tem uma música do Brasil, você é de onde? Holandês. Tem uma música do Brasil que depois alguém mostra para você, chamada Há Tempos, que diz assim: muitas tristezas nascem do cansaço e da solidão. É verdade, mas eu também diria que muitas coisas boas nascem do cansaço. Muitas guerras terminam por causa do cansaço. Não é por causa da paz em si, é porque está todo mundo cansado de brigar. Está todo mundo destruído, cansado. Então, cansaço também, ou seja, o tédio, tem no final das contas, tudo tem a sua função, né? E a ideia do que a gente fala na psicologia positiva é assim, como a psiquiatria passou muito tempo estudando ansiedade, medo, aí agora a gente está tentando estudar outras coisas. Como é que o cérebro fica sentindo felicidade, como é que o cérebro fica sentindo paz, porque a gente não estudava essas coisas, a gente só estudava o medo, a raiva e todas as funções ligadas a isso, né? Mas pode falar, por exemplo, também que pensamento, quando você tem um pensamento em geral positivo, também é felicidade? O positivismo? Positivo no sentido de memórias boas? Sim. Está vinculado assim, né? Memórias tem a ver com... Quando eu falei assim, as emoções, elas guardam memórias. Elas dão como se fosse o colorido. A gente fala inclusive isso, o colorido. Então essas memórias boas, que são essas memórias positivas, elas acionam em nós essas emoções agradáveis de sentir, né? Que são emoções que dão prazer. Então sim, a ideia é, lógico, que é não entrar no otimismo ilusório, né? Não. A ideia é essa,
exatamente. Ligado a memórias, né? Ligado a memórias. Sabe que tem uma... Só para aprofundar e vocês ficarem curiosos de ir pesquisando. A gente fala assim, pensamento e emoção, cognição, né? E emoção. Mas na atualidade é meio que tudo muito junto, sabe? Porque as áreas cerebrais são muito parecidas, assim. E até fala assim, emotional feelings, né? Que seriam sentimentos emocionais. É isso. Doutor, assim, você contando a história aí dessa moça, né, que era totalmente negativa, isso é cultivado, ela cultivava isso. Então, a gente também aprende a cultivar o positivismo. Sim. E isso também transforma a nossa vida. Tem um pesquisador chamado Martin Seligman, americano, que ele fala do otimismo aprendido. É isso que vocês estão falando, né? A gente não só aprende o pessimismo, mas a gente também aprende o otimismo. E aí não deixa de puxar memórias, pensamentos. A gente hoje na ciência tem uma visão de que é um aprendizado também. É um tipo de habilidade que a gente pode... E olha, a tradição oriental já mostrava isso com meditação. Eu vou dar um exemplo assim, de um estudo. A gente, quando não está fazendo nada, digamos... Agora eu estou tentando encontrar um raciocínio e explicar, vocês estão tentando prestar atenção. Beleza, então a gente está fazendo algo. Mas imagine que você estivesse de bobeira, sem fazer nada. Está acordado, mas está de bobeira. O nosso cérebro ele não para. Ele fica num estado basal, que a gente chama de resting state. E esse estado basal, algumas áreas cerebrais elas se conectam, chamado Default Mode Network. Beleza. O que é que a gente viu, né? O que é que a ciência percebeu? As pessoas que são mais felizes, tem as escalas para ver, etc., são mais otimistas no positivismo que vocês estão falando, elas têm um cérebro mais relaxado. Quando elas param, elas conseguem parar, não fica ali ruminando coisas. O que é que foi visto? Pessoas que meditam também. Então, já viram que a meditação diz assim, desacelerar a mente, né? Treinar, esvaziar os pensamentos. A gente não consegue esvaziar pensamento, assim, pelo menos no habitual, né? Talvez um grande yoga seria outra, teria que estudar essa pessoa. Mas, em geral, a gente não esvazia, mas a gente diminui. Porque esse default mode tem outro dado. Essa atividade elétrica do cérebro muito acelerada está associada às ruminações da ansiedade, às preocupações e às ruminações da depressão. Por isso que a pessoa, quando está passando por depressão e ansiedade, diz assim, doutor, eu não consigo parar de pensar. Porque quando ela para, vem só lembranças, memórias, pensamentos e emoções, no caso, mais vinculadas a um desprazer, né? Vinculadas à tristeza, a medo. Então, de fato, é uma habilidade. Tem outro estudo que viu, assim, não só meditação, mas viu freiras orando, viu, assim, monges budistas e freiras orando, e comparou como é que ficava a atividade cerebral, e era semelhante. Então, o que a gente fala na casa espírita, assim, no espiritismo, né? De oração, de silêncio a uma prece, a meditação não como uma tradição específica do espiritismo, mas você vê que a gente geralmente fala da ideia parecida, né? A ideia de treinar, mudar o nosso hábito mental, né? Nessa perspectiva. E aí é interessante porque você vai ver uma série de dados científicos meio que corroborando, né? Acho que tinha alguma mãozinha. Eu levantei, mas era praticamente a mesma pergunta. Eu ia perguntar sobre esse exemplo, qual seria o antídoto, como reprogramar. E acho que é exatamente essa a resposta. Falando com esse pessimista aqui, tem um lado muito conveniente do pessimismo, que é o seguinte, você tem uma situação. Se você se comporta de maneira pessimista, se der errado, não tem frustração, não tem desapontamento. E se der certo, você fica duplamente surpreso com a situação, com a consequência da situação. Mas não dura muito. Não dura muito, exatamente como você falou. Mas tem esse lado conveniente. É um efeito protetor, né? É como se fosse se proteger da decepção, no final das contas, né? Sim. E às vezes é por isso que a gente mantém uma certa ideia pessimista, porque é uma proteção. Agora,
se você parar para perceber, se for, por exemplo, você fez uma prova, depois que você fez, e o teu estado mental não vai conseguir influenciar, veja, dá para influenciar, dá, mas é mais difícil você mudar o gabarito se você já deu a prova, né? Então talvez seja útil você fazer um pouco desse exercício. Agora, se você faz antes, o que, é que vai acontecer? Vai acontecer o que a gente chama de profecia autorrealizável. Eu não quero me decepcionar, inclusive é isso que está por trás da procrastinação do ansioso. A mente, para poder não se decepcionar quando chega no estado mais patológico, nem faz, entendeu? Para não se decepcionar, para não sofrer, eu nem ajo. E é por isso que a gente tem às vezes na ansiedade patológica, que é um pessimismo patológico também, esses dois tipos de extremos, sabe? Ou faz muito, que a gente lembra logo, fazer muito ansioso, que é inquieto. Mas às vezes é o contrário, não faz nada para se proteger. Porque aqui faz muito para ter certeza, aí acho que falaram hoje, controle. Para ter certeza que vai dar certo, eu faço tudo, eu checo, aí fica ali quase um toque. Ou então eu vou para o extremo e não faço nada. Quer ver um outro exemplo, só para vocês? E aí acho que a psiquiatria é bom porque você vê o extremo. Um transtorno obsessivo compulsivo, de organização, de simetria. A pessoa, ou ela vai organizar tanto, ou às vezes a casa dela é uma bagunça total, porque ela nunca vai conseguir encontrar perfeição. Como ela nunca vai conseguir encontrar perfeição, ela não faz nada. É um paradoxo, né? Mas esse é o paradoxo. Ou eu controlo excessivo, ou eu controlo não fazendo. Então, óbvio que no lado, assim, mais ou menos ajuda, né? Mas o extremo acaba levando a um adoecimento. Já estou colocando os lados do adoecimento, né? Doutor, você pode ser tudo isso numa única pessoa? Porque eu me sinto pessimista, eu me sinto otimista, eu me sinto caótica, eu me sinto organizada, depois eu me sinto que eu não quero fazer nada. O normal é Você esse. pode ser tudo isso. O normal é esse. Tem uma mensagem que eu vou compartilhar com a Maria aí, uma mensagem mediúnica que fala sobre isso, ambivalência. Esse termo assim técnico dessa coisa toda ao mesmo tempo é ambivalência. Uma parte é de um jeito, outra parte é de outro, parece que é o oposto. A ambivalência é uma característica natural nossa. A diferença de uma visão espírita é que a gente entende que essa ambivalência é temporária, ou seja, a gente consegue, com o tempo, né, talvez não nessa existência, sair dessa ambivalência. É o que Joana de Ângeles vai colocar, né, na série psicológica dela através do Divaldo. E uma visão que não leva em conta o espírito e não leva em conta essas outras questões, ou seja, uma psicologia que leva só em conta uma visão materialista, ela vai dizer assim, olha, o ser humano é ambivalência, não tem o que fazer, entendeu? Então, a visão é a mesma, só que aqui é meio que para sempre, o materialismo vai colocar que é para sempre, e o espiritualismo, espírita ou outras visões vão colocar que, olha, é temporário. O budismo falou isso pela primeira vez assim de forma bem muito clara, né? Quando o Buda, o príncipe Siddhartha, vai dizer assim, a vida é só sofrimento. É a primeira grande verdade. Ele descobre isso, né? Tem um insight. A vida é repleta de sofrimento. Aí as outras verdades vai dizer que é possível se livrar do sofrimento. Aí o budismo vai trazer um conceito de reencarnação, e essas reencarnações que ficam assim no que a gente falaria de expiação, de provas, né? Eles chamariam de ciclo de samsara, que seriam reencarnações que você fica ali, sabe? O sofre hoje pelo problema do passado e aí se vinga, então fica nessa guerra infinita, até você fazer algum salto qualitativo e sair do ciclo de samsara e atingir o que eles chamam de samadhi ou nirvana. É você sair desse ciclo. A gente poderia dizer com outras palavras, mas é muito semelhante à visão espírita nesse aspecto. Eu diria assim, é sair de reencarnações ambivalentes e de reencarnações muito horizontais, ou seja, eu sou o homem da minha época, eu sou a mulher da minha época, eu faço as coisas, tudo bem, mas se você for só a pessoa da sua época, você vai sofrer que nem a sua época, entendeu? Sim. Essa é a ideia. Não, eu só fiz as coisas da minha época, tal. Tá bom, então vamos sofrer as coisas da época. Aí a evolução é um pouco mais diferente. Por isso que Jesus fala assim para o jovem rico,
doa tudo que tens. Não é que ele era questão só do dinheiro, era se doar, fazer alguma postura diferente que pudesse verticalizar e não ficar só horizontal. É isso, pessoal. Veja só, eu queria então aproveitar e assim, incentivá-los, agradecer. Acho que as coisas de horário sempre acontecem, né? Os desencontros da vida, foi para um hotel, estava em outro, fiquei lá esperando. Mas no final, é porque o tema é ansiedade. Geralmente, quando o tema é ansiedade, tem um teste. E terminou em felicidade. Espero que tenha terminado leve. Parabéns, espero que tenha sido útil para vocês. Tá bom? Obrigado.